Olá, vamos fazer a correção da lista de exercícios 1 de Python. Antes da gente iniciar a correção, vamos fazer aqui uma recordação daquilo que é importante para a gente organizar as ideias e resolver a lista mais facilmente. Bom, nós temos em um algoritmo ou num programa, nós temos três partes: entrada, processamento e saída. Na entrada, são fornecidas as informações que o programa precisa, ou algoritmo, para que sejam feitos os cálculos ou o processamento. E a saída emite o resultado que o algoritmo ou o programa acabou de processar. Então vamos identificar primeiramente o que faz parte da entrada, o que faz parte do processamento e o que faz parte da saída. Fazendo isso, fica mais fácil a gente organizar as ideias e começar o nosso algoritmo. Vamos pegar aqui o primeiro exercício. Faça um algoritmo em Python que leia um número inteiro e mostre o seu antecessor e o seu sucessor. Nesse algoritmo, o que seria entrada? Entrada é tudo aquilo que nós fornecemos, ou o que o usuário vai fornecer para o algoritmo, ou para o programa. Nesse caso, o usuário vai fornecer um número inteiro. Toda vez que você ouvir a palavrinha leia, entende-se que o algoritmo vai ler essa entrada. E para a gente ler uma entrada, nós utilizamos o comandinho input do Python. Então vamos começar aqui colocando uma variável número. Número recebe input, que é a função que recebe a entrada, e entre aspas nós colocamos a mensagem que vai aparecer para o usuário fornecer o número. Então, vamos colocar aqui, digite o número. Esse número deve ser inteiro. Para isso, nós temos que utilizar a função int do Python, que ela converte a nossa entrada para um número inteiro. O próximo passo é executar o processamento, já que nós não temos mais nenhuma entrada. Qual seria o processamento nesse caso? O processamento é tudo que for cálculo, tudo que for condição. Nesse caso, eu devo mostrar o antecessor e o sucessor de um número. Então, para ficar mais fácil o entendimento, vou colocar aqui duas variáveis, uma chamada ant, que vai receber o número menos 1, ou seja, o número antecessor vai ser o número que foi fornecido, menos 1, que é o seu anterior. E o seu sucessor será, vou declarar uma variável suc, que vai ser o número que foi fornecido mais 1, que seria o sucessor. Feito o processamento, agora nós emitimos a saída. Para emitir uma saída, nós utilizamos o comando print, ou a função print do Python, em que nós colocamos entre aspas o texto que será exibido. Então, nesse caso, o número antecessor é, vamos separar aqui com uma vírgula, ant, a variável que contém o número antecessor, e por fim, e o sucessor é
Da mesma forma, nós colocamos aqui a variável que contém o número sucessor. Vamos executar. Digite o número. Vamos colocar aqui o número 5. O número antecessor é o 4 e o sucessor é o 6. Esse foi o exercício número 1. No exercício número 2, nós temos que escrever um algoritmo que leia o raio de um círculo, calcular e escrever a sua área, segundo a fórmula de cálculo da área, que é π vezes o raio ao quadrado. Aqui ele já está fornecendo o número que devemos utilizar para o exercício, o número π, 3.1416. Então, começando o exercício identificando a entrada, processamento e saída, que é, vamos lá, entrada. Entrada, leia um raio. Então, entrada nós temos raio. Raio é igual. Input. Digite o raio. Neste caso, o nosso raio ele não está especificando se vai ser o inteiro ou vai ser um número real. Vamos assumir que tenha essa possibilidade de ser um número real. Então, para números reais, nós utilizamos a função float para converter uma entrada para número real, ou número ponto flutuante. Temos o raio armazenado na variável raio. O próximo passo é realizar o processamento, ou seja, o cálculo. Vamos colocar aqui uma variável área que vai receber o raio digitado vezes o raio novamente, ou seja, é o raio ao quadrado vezes o valor do π, que nesse caso ele está fornecendo que é 3.1416. Calculamos a área e armazenamos na variável área. O próximo passo é fornecer a saída. Print a área é, vírgula, área. Vamos executar. Vamos digitar aqui um raio 3. Só conferindo o nosso cálculo. Fornecemos aqui 3 vezes 3, que é 9, vezes 3.1416. O resultado confere com a calculadora. Então, nós fizemos aqui corretamente o cálculo. Uma observação que nós podemos, que é interessante eu fazer aqui, é que aqui o raio é ao quadrado. Então, nesse caso, eu multipliquei raio vezes raio. Mas o Python tem um operador para a gente elevar, que seria o asterisco, asterisco, e você coloca o número que você quer elevar. Então, nesse caso, 2. Então, assim eu estou elevando o raio ao quadrado. Se você quisesse elevar ao cubo, asterisco, asterisco 3. Ok? Vamos deixar aqui asterisco, asterisco 2. Vamos ver se vai produzir a mesma saída. O raio é 3, portanto, a saída foi a mesma. Esse foi o exercício número 2.
Exercício número 3. Escreva um algoritmo em Python para ler o salário mensal e o percentual de reajuste e calcular e escrever o valor do novo salário. Vamos lá, identificando entrada. Quais entradas teremos aqui? Salário mensal e percentual de reajuste. Então, teremos aqui salário igual input, digite o salário. Vamos assumir que o salário seja um valor real, ou seja, ele aceita pontos decimais, casas decimais. Vamos colocar aqui float, então, para converter a entrada para float. Outra entrada que nós temos é percentual de reajuste. Eu vou criar uma variável chamada perc e vou também assumir que esse percentual será um float. Digite o percentual. Processamento. Qual que é o nosso processamento? Calcular o percentual de reajuste, né? O novo salário com o percentual de reajuste. Esse é o cálculo que o nosso algoritmo vai ter que fazer. Para fazer isso, então, eu vou colocar aqui novo salário vai ser igual. Então, o que é o percentual de reajuste? É o salário que ele tinha mais um determinado percentual que vai ser aplicado em cima daquele salário. Ou seja, se o salário é 1.000, o salário atual é 1.000, e foi fornecido um reajuste de 10%, então será o cálculo que a gente tem que fazer é 1.000 mais o percentual de reajuste que foi fornecido, por exemplo, 10%. 10% o que é? 10 dividido por 100. Ok? Estou fazendo aqui um rascunho do cálculo que a gente vai ter que fazer. 10% de quem? Vezes do salário inicial, que é 1.000. Então, esse é o cálculo que nós vamos executar. É o salário mais o percentual vezes o salário inicial. Então, vamos colocar aqui. Novo salário vai ser o salário inicial mais o percentual. O percentual vai ser percentual dividido por 100. Vou colocar isso aqui entre parênteses para ser executado primeiro. É muito importante. Percentual dividido por 100 vezes o salário inicial. Portanto, eu já tenho o valor do novo salário. Basta eu mostrar na tela, emitir a saída. Print novo salário igual a novo salário. Vamos executar. Digite o novo salário, 1.000. Percentual de reajuste, 10%. Portanto, o novo salário, 1.100. Vamos ver aqui na calculadora se isso procede. Então, temos aqui 1.000 vezes 10%, que é 0,1,
R$100, mais os 1.000 iniciais, 1.100. Perfeito. Agora, tem algumas observações para fazer aqui. Primeiro, se você não se sentir confortável em colocar e achar confuso em colocar esse cálculo aqui, você pode retirar esse cálculo daqui e colocar ele aqui. Fazendo assim, percentual é igual a percentual dividido por 100. E aqui você coloca o percentual. Por quê? Nesse caso, ele vai calcular o percentual. Então, se foi digitado 10%, ele já vai dividir 10 sobre 100 e já vai armazenar aqui no percentual. E nessa variável aqui, já estará o valor dividido por 100. É a mesma coisa. É uma questão aí de entendimento. O que você achar mais fácil entender, você pode utilizar. Outra observação é em relação às casas decimais. Então, vamos supor que como nós estamos fazendo aqui, uma exibição de um valor monetário em reais, é interessante que a gente formate a nossa saída para casas decimais, ou duas casas após a vírgula. Para isso, o que eu faço? Eu vou utilizar uma função do Python, que é o f. Então, antes de eu começar a colocar a minha saída, eu coloco o f, que vai indicar para ele que eu vou querer fazer uma formatação no conteúdo da minha saída. E, para isso funcionar, tudo isso tem que estar dentro de aspas. Minha variável tem que estar entre chaves. E eu vou especificar, logo após a minha variável, antes de fechar a chave, o formato que eu quero. Que nesse caso será 2 pontos, ponto, 2 de duas casas decimais do ponto flutuante. 2 pontos, pontinho, 2F. Se forem assim, 3 casas decimais, 3 aqui, 4 e assim sucessivamente. Nesse caso, eu tenho somente duas casas decimais, que se trata de um valor monetário, duas casas. Vamos executar novamente. 1.000, o percentual 10%, portanto a saída 1.100. Reparem que ele formatou aqui a saída certinho. Ok? Esse foi o exercício número 3. Vamos agora para o exercício 4. Escreva o algoritmo para ler a temperatura em graus Fahrenheit, calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius, sabendo. Graus Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então essa é a formulinha para converter graus Fahrenheit para graus Celsius. Vamos lá. Nossas entradas, ou nossa entrada, será temperatura em graus Fahrenheit. Vou colocar aqui F. F é igual. Input. Digite a temperatura em Fahrenheit. Ok. Essa temperatura em Fahrenheit, vamos assumir que ela pode ser um valor que possua casas decimais, portanto, float. Vamos convertê-la para float. Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar? Então, C de graus Celsius vai ser a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8.
temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Portanto, a nossa saída será temperatura em Celsius. Vamos colocar aqui C. Vamos executar aqui de novo. Float. Vamos fornecer aqui uma entrada em 6,3, por exemplo, Fahrenheit, menos 14,27 em Celsius. Vamos fornecer aqui, por exemplo, uma temperatura em Fahrenheit 86 Fahrenheit, equivale a 30 graus Celsius. Portanto, esse foi o exercício 4. No exercício 5, é bastante parecido, só vai alterar a nossa formulinha. Vou até copiar esse código de cima, reutilizar. Por quê? Eu vou fornecer aqui a entrada em Celsius. Então, digite a temperatura em Celsius e vou converter para Fahrenheit. Qual que é a formulinha para converter de Celsius para Fahrenheit? Então, seria assim. Seria a temperatura em graus Celsius vezes 1,8. Se aqui eu dividir por 1,8, aqui eu multiplico por 1,8. Ok? Aqui, se eu subtrair de 32, eu somo com 32. Portanto, vou emitir agora a saída. Temperatura em Fahrenheit vai ser a temperatura calculada. Digite a temperatura em Celsius. Vamos colocar aqui, por exemplo, 30 graus Celsius, que equivalem a 86 Fahrenheit. Esse foi o exercício número 5. Vamos para o exercício número 6. Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para ler o preço da gasolina e o valor do pagamento, e exibir quantos litros ele conseguiu colocar no tanque. Identificando aqui a entrada ou as entradas que nós temos. O que eu tenho que pedir para ele? Eu tenho que pedir para ele o preço do litro da gasolina e o valor que ele pagou. É isso que eu tenho que pedir para ele. E o que eu tenho que mostrar? O que eu tenho que mostrar para o usuário, para a saída do algoritmo? Quantos litros ele colocou no tanque. Então, vamos começar aqui solicitando as nossas entradas. Vou criar uma variável chamada preço, para armazenar o preço do litro da gasolina. Preço é igual input. Digite o preço do litro. Vou assumir que esse valor seja um valor quebrado. Vou converter para float. Em seguida, eu devo pedir o valor total do pagamento. Total pago. Que também eu vou considerar um valor quebrado. Portanto, convertendo para float. E a mensagem vai ser: digite o valor total pago. Solicitadas nossas entradas, agora eu vou partir para o cálculo, o processamento. Qual seria o meu processamento aqui? Vamos lá.
eu tenho o quanto eu paguei, o valor total, e o preço do litro. Para eu saber quantos litros couberam no tanque, o que eu tenho que fazer? Dividir o total pago pelo preço do litro. Então, eu vou colocar aqui litros é igual total pago dividido por preço. Por fim, mostrar a saída. Litros no tanque. Litros no tanque, vírgula, litros. Então, vamos ver aqui a execução. Preço do litro da gasolina, vamos supor que seja 5. E o total pago, R$ 180. Portanto, couberam no tanque 36 litros. Esse foi o exercício número 6. Vamos resolver agora o exercício número 7. Uma fábrica de camisetas produz os tamanhos pequeno, médio e grande, cada uma sendo vendida respectivamente por R$ 25, R$ 27 e R$ 30. Construa um algoritmo em que o usuário forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda e a máquina informe quanto será o valor arrecadado. Então vamos lá. Identificando aqui as nossas entradas. Então, as nossas entradas serão a quantidade de camisetas pequenas, a quantidade de camisetas médias e camisetas grandes. Ok? Então, supondo que uma venda vai ser realizada, o cliente deve informar, né, ou o vendedor deve informar quantas camisetas pequenas, quantas grandes e quantas médias serão vendidas, e aí o sistema vai calcular o valor total da venda, de acordo com o valor aí de cada tamanho. Vamos lá. Vou criar aqui uma variável chamada camiseta P, de CP, e vou colocar um input, digite a quantidade de camisetas P. Nesse caso, a quantidade de camisetas deve ser uma quantidade inteira, né? Não vou vender aí 1.3 camisetas. Então, vou converter aqui a entrada para int, inteiro. Camisetas médias vai ser igual int também, input, digite a quantidade de camisetas M. E mesma coisa vai servir para a quantidade de camiseta G. Ok. Vamos calcular aqui o valor total da venda. Então, o valor total vai ser igual. Como que vamos calcular o valor total? Sabemos que o valor de cada camiseta pequena é R$ 25, a camiseta média é 27 e 30 da grande. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a quantidade de cada uma e multiplicar aqui pelo respectivo valor. Camiseta pequena vezes 25. Cada camiseta pequena custa R$ 25. Então, camisetas pequenas vezes 25, mais camisetas médias, a quantidade de camisetas médias, vezes 27,
que é o preço da camiseta média, mais camisetas G vezes R$30. Cuidado com os parênteses aqui, tá? Então, nunca se esqueçam de separar aquilo que deve ser executado primeiro em parênteses. Então, nesse caso aqui, ele vai executar primeiro aquilo que está dentro dos parênteses, ou seja, as multiplicações, e depois fazer a soma final. Se você quiser colocar aqui um parênteses envolvendo tudo, fica legal também. Vamos emitir a saída, print. O valor total é, vamos colocar aqui uma formatação, então, F, valor total, 2 pontos, ponto, 2F, com duas casas após a vírgula. Vamos testar isso daqui, vamos ver se funciona certinho. Quantidade de camisetas P serão 3, 7, M e 2 G, R$324. Portanto, esse foi o exercício número 7. Vamos para o exercício número 8. Num dia de sol, você deseja medir a altura de um prédio, porém a trena não é suficientemente longa. Assumindo que seja possível medir a sua sombra e a do prédio no chão, e que você lembre da sua altura, faça um algoritmo para ler os dados necessários e calcular a altura do prédio, com base no teorema de Thales. Muito bem. Então, nós temos a seguinte situação, um prédio e uma sombra projetando aqui uma distância de 40 metros, nesse caso aqui, 40 metros, uma sombra do prédio, e projetando aqui uma sombra de 4 metros em uma pessoa. E você não sabe a altura do prédio, você deseja saber a altura do prédio. O que você tem que fazer aqui para descobrir a altura do prédio? Então, ele já está falando aqui que você tem que usar o teorema de Thales. Qual que é o teorema de Thales? Ele diz que a altura do prédio dividida pela sua altura, ou altura da pessoa, é igual à sombra do prédio, a sombra grande, dividido pela sombra pequena. Daí, o que nós temos que fazer aqui, então? A gente tem que pedir aqui os dados de entrada. Quais seriam os dados de entrada? Os dados de entrada são a sombra do prédio, a sombra da pessoa e a altura da pessoa. Esses três dados são dados de entrada. E você quer descobrir a altura do prédio. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um input, vou colocar uma variável chamada sombra prédio. Vai ser, vou assumir aqui que pode ser um valor quebrado, um valor float. Input, digite a altura do prédio. A sombra do prédio. Sombra do prédio. A altura nós estamos querendo descobrir, né? Mesma coisa da pessoa. Então, vou pedir aqui a sombra da pessoa. Sombra da pessoa, digite a sombra da pessoa, né? Ou o tamanho da sombra da pessoa em metros. Vamos simplificar. E a mesma coisa para a altura da pessoa. Altura pessoa. Digite a altura da pessoa. Aqui, vamos colocar aqui que tudo tem que ser em metros, né? Para não estragar a nossa
vai que o usuário digita alguma coisa incorretamente aqui, né? Então aqui a gente vai pedir tudo em metros. Qual que é o cálculo que a gente tem que fazer aqui então? Vamos lá. A altura do prédio, que eu vou chamar de H, vai ser igual. Eu tenho que fazer uma multiplicação aqui da seguinte forma. 2 vezes o 40, ou seja, a altura da pessoa vezes a sombra do prédio, dividido pela altura da pessoa. É uma multiplicação aqui em cruz, né? Então, vamos lá. A altura da pessoa vai ser, a altura do prédio, desculpa, vai ser a altura da pessoa vezes a sombra do prédio dividido pela sombra da pessoa. Ok? A altura da pessoa vezes a sombra do prédio dividido pela sombra da pessoa. Vou dar um print aqui, mostrando a saída. A altura do prédio igual H. Vamos executar aqui, vamos ver o resultado. Sombra do prédio. Então, segundo o exemplo aqui, 40 metros. Sombra da pessoa, 4 metros. E a altura da pessoa, vamos supor que seja 2 metros. Portanto, a altura do prédio é de 20 metros. 20 metros. Então, bateu aqui com o exemplo dado. Vamos para o exercício número 9. Faça um algoritmo em Python que solicite a distância em quilômetros e o valor em pedágio, o preço do combustível, quantos quilômetros por litro o veículo tem de consumo e calcule e mostre o valor total gasto com a viagem. Bom, aqui nós teremos mais variáveis de entrada, né? Então vamos identificá-las aqui. Distância, valor em pedágios, preço do combustível, quantos quilômetros por litro o veículo tem de consumo, e nós temos que calcular e mostrar o valor total gasto com a viagem. Então vamos pedir aqui os dados de entrada. Eu vou colocar aqui distância, que eu vou chamar de km, uma variável km. Vou assumir que ele pode digitar aqui valores quebrados. Input, digite a distância. Valor em pedágios. Valor em pedágios. Pedágios vai ser igual float input, digite o valor em pedágios, valor total em pedágios. O preço do combustível, preço com do combustível vai ser igual float input, digite o preço do combustível. Consumo, float input,
digite o consumo, quilômetro por litro. E, por fim, a gente vai calcular e mostrar o valor total gasto. Total, então, vai ser o quê? Eu vou ter que pegar, ver quanto que o valor total que ele faz de combustível. Primeiro, a gente tem que imaginar o seguinte: em uma viagem, por exemplo, de 500 km. Então, se eu tiver uma viagem lá de 500 km, o meu carro faz 10 km com litro, então vou dividir o total da quilometragem pelo consumo que o meu carro faz, né, para eu saber aí quantos litros de combustível eu vou precisar. Daí eu vou multiplicar isso daqui pelo preço da gasolina. Então, repare que, vamos supor, se eu tiver a gasolina a R$ 5,00, vou multiplicar aqui por R$ 5,00. Daí eu tenho o total gasto em combustível. Basta eu somar isso daqui com o total em pedágios, ok? Então, esse é o cálculo que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos lá. Então, vai ser a minha quilometragem dividida pelo consumo, ok? Vezes o preço do combustível, mais o total em pedágios. Vou colocar até um parênteses aqui para englobar tudo. Não é obrigatório, mas pode colocar. Então, aqui eu descubro qual que é o total gasto com combustível e somo aqui depois com o total que eu vou gastar em pedágios. Vou emitir aqui a saída, vou formatar. Valor da viagem. A viagem vai ser, vamos colocar aqui, total, 2 pontos, ponto, 2 pontos, ponto, 2F. Então, nunca se esqueça que quando eu colocar o valor formatado, eu tenho que colocar aqui tudo entre aspas e usar aqui as chaves, né, para colocar o valor, e para formatar eu coloco 2 pontos, ponto, 2F, que é aqui a total de casos depois da vírgula, né, do ponto decimal. Tá? Vamos rodar isso aqui, vamos ver. Distância, 500 km, R$90 em pedágio, preço do combustível R$5,00. Vamos colocar aqui que faz 10 km com litro, portanto, o valor total da viagem é R$340. Vamos para o exercício número 10. Tendo como dados de entrada a altura e o peso de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule o seu IMC, índice de massa corporal, utilizando a seguinte forma. IMC é igual ao peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Então vamos lá. Dados de entrada aqui nós temos a altura e o peso. Então a altura é igual float, digite a altura em metros. Peso. Opa, esqueci de colocar o input aqui, né? Input, float, input, digite
peso em quilos. Beleza. Já pedi aí a altura e o peso, falta eu fazer o cálculo, né? Processamento. Então vamos colocar aqui IMC igual. A formulinha é peso dividido pela altura ao quadrado. Então você pode colocar aqui altura vezes altura. Ou você pode usar aquele recurso lá de elevar, né? Vezes 2 eleva ao quadrado. Tanto faz, tá? Dá na mesma aqui nesse caso. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado. Vamos colocar aqui a saída, print IMC igual IMC. Vamos colocar, vamos rodar aqui, vamos ver a altura. Vamos supor que uma pessoa tenha 1,8, né, 1,80 m, e ela pese 85 kg. O IMC dela vai ser de 26,23. Esse foi o exercício número 10. Vamos para o 11. No exercício número 11, faça um algoritmo em Python para uma loja de tintas. O programa deverá pedir a largura e a altura em metros da parede a ser pintada. Considere que a cobertura de tinta é de 1 litro para cada 3 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros que custam R$ 290. Informe ao usuário as quantidades de latas de tintas a serem compradas e o preço total. Vamos lá. Aqui, o que eu teria que fazer? Pedir para ele entrar com a largura e a altura da parede pintada. Então, vamos lá. Largura vai ser igual input, digite a largura. Isso daqui eu vou considerar como sendo um float. E também vou fazer a mesma coisa para a altura da parede. Então, digite a altura. Ok. Já fiz a entrada dos dados, agora preciso pensar no processamento. O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos lá. Vamos pensar aqui nos passos ou nas tarefas que a gente vai ter que executar aqui. A cobertura de tinta é 1 litro para cada 3 metros quadrados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a metragem quadrada que a gente vai pintar. Então, vou colocar aqui a área vai ser igual a largura vezes a altura. Então, minha parede tem essa área para ser pintada. Ok? Bom, a tinta que eu vou usar, ela rende 1 litro a cada 3 metros. Então, 1 litro de tinta, com 1 litro de tinta eu consigo pintar 3 metros quadrados. Então, quanto que eu vou ter que usar de tinta? Quanto que eu vou precisar de tinta? Então, eu vou colocar aqui, ó, litros vai ser igual a área que eu vou ter que pintar dividido por 3, ok? Por que 3? Porque 1 litro eu consigo pintar 3 metros de tinta. Então, eu consigo, com 1 litro, pintar 3 metros. Se eu dividir a área por 3, eu tenho aqui a quantidade de litros que eu vou precisar para pintar a parede. Mas por que eu preciso saber a quantidade em litros? Ora, porque as latas elas são vendidas em
litros, né? Então, eu preciso saber quantos litros eu vou precisar usar para aí, sim, eu descobrir quantas latas de tinta eu vou ter que comprar. Ok? Então, aqui eu já tenho a quantidade de litros. Então, vamos executar isso daqui só para a gente ver em que ponto que está o nosso algoritmo. Vou dar um print aqui. Litros necessários. Só para a gente ver aqui. Litros. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Eu tenho uma parede de 10 metros de largura, né, ou comprimento, por 3 metros de altura. Eu vou precisar aqui de 10 litros. 10 litros, ok? 10 litros de tinta. Ok, então eu já sei quantos litros eu vou precisar. Só que cada lata é vendida em 18 litros. Então, agora eu preciso descobrir quantas latas eu vou precisar. Para eu descobrir quantas latas eu vou precisar, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui a quantidade de litros por 18, né, que é o que tem cada lata. Então, lata vai ser igual, latas é igual, litros dividido por 18. Então, vou dar um print aqui, só para mostrar aqui, latas, latas, vírgula, latas. Então, vamos lá, parede tem uma largura de 10 metros por 3 de altura. Então, litros necessários 10 e eu vou precisar de 0,555555 latas. Ok? Pois bem, continuando aqui, depois eu vou colocar alguns pontos aqui sobre esse exercício. Vamos continuar aqui como se isso fosse o final. Vamos colocar aqui, então, o preço que eu vou gastar. O preço que eu vou gastar vai ser o total de latas. Vamos colocar aqui, então, preço. Vai ser igual ao total de latas que eu vou usar, vezes o preço de cada lata, que é R$ 290. Então, vamos colocar aqui, print. Preço. Vamos formatar a saída aqui, já que é um valor em dinheiro, né? Formatar aqui para preço, 2 pontos, ponto 2F. Preço total. Vamos rodar isso daqui, vamos ver quanto que fica. Então, largura 10 metros, a altura eu tenho 3 metros. Então, vou precisar de 10 litros para pintar, o que equivale a um pouco mais de meia lata. E o preço total é de R$ 161,11. Bom, então aqui eu tenho um algoritmo, né, da forma mais simples possível para esse caso aqui. Só que nós podemos considerar o seguinte, né, as latas não são vendidas em fração, né, ou você compra uma lata inteira, ou você não compra. Você não chega na loja e compra 0,55 de uma lata. Você não compra 1 ou 1,3 lata. Não, você compra uma lata ou você compra 2 latas. Então, aqui nós temos um problema nesse exercício, né? Então, a gente vai ter que pensar aqui como que a gente vai colocar esses valores aí de latas de forma redonda. Como que a gente vai fazer isso? Bom, aqui existem algumas maneiras, tá? Eu vou colocar aqui a maneira que a gente faria sem utilizar uma função do Python. Eu vou criar um algoritmo para isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar no seguinte. Eu vou pegar a quantidade inteira de latas. Ok? Então, vamos supor que eu tenha
0,55, né, de latas que eu preciso. Isso daqui não dá para eu comprar, então eu preciso comprar o quê? Uma lata, né? Como que eu vou fazer? Qual que é a lógica que eu vou desenvolver para saber isso, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Excel para a gente tentar chegar numa lógica aqui. Então vamos lá. Vamos supor então, vamos fazer a nossa conta aqui. Vou colocar aqui a largura da parede, é a altura. Então vamos supor aqui que a largura seja de 10 e a altura 3. Então a área vai ser igual a esse daqui vezes esse daqui, esse aqui vezes esse aqui. Então eu tenho aqui 30 metros para ser pintado, ok? Aí aqui nós fizemos a quantidade de litros, que vai ser a área que eu vou pintar, que vai ser essa daqui, dividido por 3. Então, vou precisar de 10 litros de tinta. Ok. Aí nós fizemos o seguinte, latas. Qual que é a quantidade de latas? A quantidade de latas vai ser essa quantidade de litros dividido por, então vai ser 10 dividido por 10 dividido por 10 dividido por 18, né? Que vai dar 0,55 alguma coisa. Bom, então nós temos aqui, chegamos aqui no que a gente tinha feito até então. O que eu preciso fazer? Eu preciso de alguma forma pegar a parte inteira, né? Porque eu preciso de latas inteiras. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que, de alguma forma, pegar uma conta inteira de latas. Então, eu vou colocar assim, ó, se eu fizer isso daqui, ó, latas int, de inteiro, se eu fizer isso daqui, ó, de latas int, pegar só a parte inteira, desprezar a parte do quebrado aqui. Nesse caso, seria 0, ok? Seria 0, porque eu tenho só 0. Mas vamos supor que aqui eu coloque uma largura de 20 metros. Então, se eu tiver uma largura de 20 metros, eu vou ter uma área de 60 para pintar, o que vai me trazer 20 litros de tinta de necessidade e 1,1 latas. Aí, se eu fizer isso daqui, ó, latas int vai ser uma. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou precisar de uma lata para pintar mais 0,1 latas. Ok? Então, o que eu vou precisar para pintar? Uma lata mais 0,11 de uma outra lata. Só que eu não posso ter esse 0,111 aqui de lata, porque a lata ela só é vendida em uma unidade, né, inteira de lata. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que verificar se essa quantidade aqui, se essa quantidade for maior do que 0, significa que eu tenho um quebradinho lá de lata que eu vou precisar. Daí eu vou ter que adicionar uma lata. Eu adiciono uma lata que eu vou precisar a mais. Então, nesse caso, como seria? Como eu vou precisar de uma lata mais 0,11 de lata, eu vou acrescentar mais uma lata aqui. Então, eu vou precisar no total de 2 latas. Então, é essa a lógica que a gente vai utilizar aqui no nosso algoritmo. Para isso, a gente vai utilizar uma função que é o barra do Python, um operador, né? Barra do Python.
Eu criei uma variável chamada latasInt que vai armazenar litros // 18. O que esse operador faz, esse //? Então, o barra ele faz a divisão e o // ele faz a divisão inteira. Então, ele vai trazer só a parte inteira da divisão. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui um print latasInt, vírgula latasInt. Largura, vamos colocar aqui então 20 por 3. Então eu tenho uma lata inteira que eu vou precisar. Ok, aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar essa diferença aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, diff de diferença vai ser igual a latas menos latasInt. Então, eu vou verificar se tem esse quebradinho, né? Se tem esse valorzinho quebrado aqui. Vamos colocar aqui, ó, print, só para mostrar para a gente. Print diff de diferença vai ser diff. Então, vamos supor que eu tenha lá a parede de 20 metros por 3. Então, eu tenho 1.1 latas, mas eu tenho uma lata inteira mais essa diferença aqui. Ok. Então, o que eu vou ter que testar aqui? Eu vou verificar se essa diferença aqui for maior do que 0, eu acrescento uma lata, né, nessa lata inteira aqui. Então, vamos lá. Ó. If diff, se a diferença for maior do que 0, então latasInt recebe latasInt mais 1. Eu acrescento uma lata a mais, porque eu não posso comprar 0,111 de uma lata. Eu incremento uma lata. Daí aqui embaixo vai mudar o meu cálculo, né? O preço que eu vou calcular vai ser em cima do latasInt. Ok? Da quantidade de latas inteiras que eu vou precisar. Vamos rodar aqui e vamos ver o que traz de resultado. Então vamos lá, 20 metros por 3 de altura, 20 litros necessários. Aí aqui que é a lata quebrada. Olha só o meu latasInt agora, 2. Então vou precisar de 2 latas. O meu diff aqui é aquela diferença que está quebradinho. E o preço total é equivalente a 2 latas, 2 vezes 290. Então aqui eu posso tirar então esse latas daqui e esse diff daqui, né? Então só para a gente latas para ficar certinho de acordo com o que o exercício está pedindo. Então eu vou mostrar, vou considerar a quantidade inteira de latas que ele vai precisar e não a quantidade quebradinha. Vamos supor aqui 20 por 3, 2 latas a R$580. Bom, esse foi o exercício número 11. Nele nós vimos que foi preciso fazer uma adaptação aqui para a gente conseguir pegar a quantidade inteira de latas necessárias, e para isso a gente subtraiu a quantidade quebrada da quantidade inteira. Se a diferença entre elas fosse maior do que 0, a gente aumentaria uma quantidade de latas. Essa é a lógica, né, que foi utilizada para resolver esse exercício número
Vamos fazer agora o exercício número 12. Desenvolva um algoritmo em Python que leia os valores de a, b e c de uma equação do segundo grau e calcule e mostre o valor do delta. Então vamos lá. Nossa entrada será o valor de a, b e c. Então vamos colocar aqui a é igual. Vou considerar aqui as entradas como inteiro para facilitar. Input. Digite o valor de a. E aí a mesma coisa para o b. Digite o valor de b. E mesma coisa para o c. Já tenho aqui os três valores de entrada. Agora eu preciso calcular o delta. Para calcular o delta, eu tenho essa formulinha aqui. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado é o quê? B vezes b, b vezes b, ou b elevado a 2. Tanto faz. Menos 4 vezes a vezes c. Então, 4 vezes o a vezes o c. Ok? Tome cuidado com os parênteses aqui, tá? Então, tudo que tiver entre parênteses é executado primeiro. Então, nesse caso, ele vai executar aqui primeiro a exponenciação e essa multiplicação aqui entre os três valores. E depois vai fazer a subtração entre eles. Depois de ter feito o cálculo, vamos emitir aqui a saída. Delta é igual. Delta. Então, digite o valor de a, vamos supor que seja 3, o valor de b, 2 e o valor de c, 4. Portanto, delta menos 44. Ok? Então, esse foi o exercício número 12. O exercício 13. Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, ponto A, que é xa e ya, e o ponto B, que é xb e yb, escreva a distância entre eles. A forma que efetua tal cálculo é, então, distância de A e B é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui primeiro? Primeiro, a gente vai ter que solicitar as entradas dos pontos A e ponto B, né? Ou seja, pontos. Os valores de xa, ya, xb e yb. Então, vamos lá. Vou colocar aqui xa. Digite o valor de xa, ou do ponto, primeiro ponto de A. Ya, que é a outra coordenada para o ponto A. Mesma coisa, vou colocar aqui para o B. xb e yb, o valor de xb e yb. Então, tenho aqui então as entradas xa, ya, xb e yb. Ok, vou calcular aqui a minha distância de A e B, ou simplesmente D, que vai ser. Então, vamos fazer aqui os cálculos. Primeiro, vamos colocar aqui o que está entre os parênteses, tá? Para a gente não se perder. Então, vai ser o xb menos o xa
E tudo isso daqui é ao quadrado, ok? Então, aqui eu vou elevar isso daqui. Então, asterisco, asterisco, 2. E isso daqui eu vou colocar entre parênteses. Então, eu separei esse primeiro bloquinho aqui, xb menos xa, elevei ao quadrado, eu separei num bloquinho. Mais, vamos lá, yb menos ya, yb menos ya, isso daqui ao quadrado, também elevo ao quadrado. Vou colocar aqui a exemplo do anterior ali, entre parênteses também. Então, tenho aqui a soma dos dois valores dentro da raiz. E aí, como que faz para a gente calcular a raiz? Bom, tem duas formas aqui. Uma forma é a gente utilizar a elevação a meio, também é possível, que equivale à raiz quadrada, ou se a gente quiser e é mais fácil, a gente pode utilizar a biblioteca math do Python. Então a gente vai colocar aqui o import math, para a gente usar a biblioteca math, que tem essa função de raiz quadrada. Então o que eu vou fazer aqui? D vai ser igual a math, ponto, qual que é a função? sqrt, square root, né? sqrt, raiz quadrada. Tudo isso daqui entre parênteses. Então, ele vai tirar a raiz de tudo isso daqui, que equivale a essa parte aqui. Tirei a raiz quadrada, joguei na variável d. Daí falta jogar o resultado na tela. Print. A distância é d. Vamos rodar isso daqui. Digite o valor do primeiro ponto aqui. Vamos colocar 4 e 5. E o segundo ponto vai ter as coordenadas 7 e 9. Portanto, a distância é 5. Ok? Então, esse foi o exercício número 13, em que nós fizemos uso da biblioteca math, da função sqrt, que obtém a raiz quadrada. O exercício 14. Faça um algoritmo em Python que solicite o valor inicial de um capital em reais a ser emprestado, a taxa de juro ao mês em porcentagem, o tempo em meses de empréstimo e calcule o montante final a ser pago após o prazo. Utilize para cálculo a forma do juros simples, então, que é essa daqui. Então, juros vai ser igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o período, né, o tempo que vai ficar emprestado. Então, vamos lá, vamos fazer aqui o nosso algoritmo. Vamos pedir aqui para ele os valores de entrada, que serão o valor inicial. Então, vamos colocar aqui, que eu vou chamar de C, float, input, digite o valor a ser emprestado. Vou solicitar para ele a taxa de juros, que eu vou chamar de taxa. Vou solicitar aqui, digite o valor, digite a taxa de juros, que vai ser em percentual, e o tempo. Tempo, né, o período. O período, né, vai ser um int, né, o período vai ser um inteiro. Digite o período.
em meses, ok? Que ele está falando que o período é em meses. Tempo. Então vamos lá. Qual que é o cálculo? Então, meu cálculo vai ser, então vamos descobrir aqui de acordo com a formulinha ali. Então, juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o montante, vezes o tempo, né, que me dá a taxa de juro. Vamos lá, então vamos colocar aqui, ó. A taxa de juro, ela não é em porcentagem, então eu tenho que dividir ela por 100. Então, para ficar mais fácil da gente trabalhar, taxa vai ser taxa dividido por 100. Daí eu vou ter ela em valor decimal. Então, se ele digitar 10%, então eu vou pegar aqui e já dividir por 100 para ficar o valor certinho de 0,1 para eu poder trabalhar com ele na fórmula. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então vamos dar um print aqui só para mostrar o que está acontecendo. Ó. Juros vai ser J. Então imagine que eu tenha lá um valor de R$1.000 para pegar emprestado, uma taxa de juros de 0,75 ao mês, com um período aí de 24 meses. Então, eu vou ter um total de juros de R$180, ok? Segundo a formulinha aqui. Só que o meu montante final, né, que é o que o exercício está pedindo aqui, ele está pedindo o montante final a ser pago após o prazo. Então, o montante final é o quê? É o valor inicial que eu peguei emprestado, mais o valor de juro que eu vou ter que pagar. Então, eu vou ter que somar aqui, ó. Montante final vai ser igual ao capital inicial que eu tinha, mais o juro. Valor final. Vamos formatar aqui a saída. F em reais. Montante final, 2F. Vamos ver aqui, vou rodar de novo, valor emprestado 1.000, taxa de juros 0,75% ao mês em 24 meses. Eu vou ter que pagar R$180 de juro e o montante final que eu vou ter que devolver para ele vai ser R$1.180. Isso segundo essa fórmula dos juros simples. Já no próximo exercício, o número 15, eu vou fazer a mesma coisa, só que utilizar essa fórmula aqui dos juros compostos. Então, vou até pegar aqui, ó, os mesmos valores de entrada e aproveitar aqui embaixo. Eu vou pedir o valor emprestado, taxa de juros em porcentagem e o período. Só que na hora de calcular, essa fórmula já me dá o montante final. Eu não preciso somar com o montante inicial, né, com o valor inicial, como eu fiz no exercício anterior. Então, eu vou fazer essa forma, ele já vai calcular para mim o montante final. Vamos fazer a mesma coisa aqui. A taxa é igual a taxa dividido por 100, para eu pegar o valor já em decimal, né, para fazer o cálculo. E vou usar a minha fórmula, que é montante é igual ao capital inicial, que é o C, vezes
Então, vai ser 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, mais a taxa de juros no período, elevado ao tempo. Então, a esse cara aqui, vamos elevar ele aqui, ó, elevado ao tempo. Então, vai ser esse aqui elevado ao tempo. Vou colocar tudo isso daqui entre parênteses. E só depois que ele fizer isso daqui, ele vai multiplicar pelo C. Tome cuidado, hein? Sempre que vocês trabalharem com cálculos, com essa priorização aí das operações. Tá? Então, primeiro ele vai ter que fazer aqui o que está dentro do parênteses, né? No caso aqui é 1 mais a taxa, e depois elevar ao período. Então, aqui, primeiro ele vai fazer isso, e depois elevar ao período, que é isso daqui. E aí sim, só depois de tudo isso feito é que ele vai multiplicar pelo capital. Então, vamos lá. Montante final, que eu já tenho ali, eu vou dar um print aqui só, print. Vou até copiar esse cara aqui, para ficar mais rápido. Meu montante final vai estar na variável M. Vamos executar aqui para ver quanto que dá. Valor emprestado, opa, vou rodar de novo, valor emprestado R$1.000, a uma taxa de juros de 0,75 em 24 meses. Ele vai me dar um total aí que eu vou ter que devolver de R$ 1.196,41. Ok? Então, esse daqui foi o exercício 15. O exercício 16, faça um algoritmo em Python que solicite a quantidade de vitórias, empates e derrotas de um time e calcule a quantidade de pontos no campeonato, sabendo que cada vitória vale 3 pontos, empate vale 1 e derrota 0 pontos. Então, eu vou ter que pedir aqui as quantidades, né? Então, vamos lá. Vitórias vai ser igual a int input vitórias empates e derrotas. Ok, daí qual que é a quantidade de pontos? A quantidade de pontos vai ser 3 vezes as vitórias, né? 3 vezes a quantidade de vitórias, mais a quantidade de empates, vezes 1, né? Ou simplesmente mais a quantidade de empates. Cada empate vale 1. E 0. Derrota vale 0, então não preciso nem somar com as derrotas, né? Portanto, vou dar um print aqui. Pontos. Vamos executar aqui. Se ele teve 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ele teve 18 pontos. Se você quiser mostrar a quantidade de partidas, você pode também, né? Por exemplo, partidas. A quantidade de partidas vai ser vitórias mais o empate mais as derrotas, né? Que é a quantidade de partidas que ele participou. Se você somar os 3, você tem aí a quantidade de partidas. Então, você pode colocar aqui em
partidas. O exercício não estava pedindo isso, mas só para ficar mais bonitinho aqui. Então, vamos supor 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 18 pontos em 10 partidas. Ok? Então, esse foi o último exercício da lista 1.